Quando eu fui orar, entender em Jesus qual a palavra Ele tinha para nós aqui nessa tarde, nesse início de noite, algo veio muito forte no meu coração. Veio uma frase muito forte e dizia assim: voltem a ter esperança. Será que você pode repetir isso? Voltem a ter esperança. Eu comecei a perguntar para Jesus o porquê dessa frase, sabe? O porquê disso. E várias coisas começaram a vir na minha mente, várias coisas começaram a mexer dentro de mim. E isso foi muito poderoso para mim. Porque na minha caminhada com Jesus, que leva alguns anos já, eu já deixei de ter esperança muitas das vezes de promessas de Deus para a minha vida. Eu não sei se você já viveu isso, você recebeu promessas de Deus, você recebeu uma palavra de Deus, você está ali feliz, mas parece que nada aconteceu e você perde a esperança naquilo. Alguém já aconteceu isso? Amém? Vocês estão aí? Sabe, às vezes a gente recebe algo, no dia seguinte não acontece nada e já vem uma desesperança, vem algo desanimando, e isso vai diminuindo e daqui a pouco você nem lembra mais, você não quer nem saber mais, porque você não tem mais esperança nessa palavra. E às vezes a gente acha que Deus se enganou, ou às vezes a gente acha também que a gente entendeu errado. Talvez eu estava num momento muito emocional lá no culto, estava gostoso, a luz baixa. Cara, acho que foi coisa da minha cabeça. Mas quando as coisas saem do nosso controle, muitas das vezes a gente perde a esperança. Eu quero que você saiba de uma coisa, que eu tenho percebido a cada dia: o mundo ele não vai melhorar. O mundo, infelizmente, ele já está perdido. O mundo já é do maligno. Mas nós vamos melhorar. Nós vamos. Quem quer melhorar aqui cada dia mais? Eu creio que nós vamos melhorar cada dia mais, porque nós estamos buscando isso todos os dias, nos nossos cultos, nas nossas casas, nos nossos GCs. A gente tem buscado melhorar em Jesus todo o tempo. E é difícil você andar na contramão do mundo, é difícil você ter esperança em um mundo que parece que está um caos em todo lugar que você vá. Mas deixa eu te falar uma coisa, é no meio desse caos, é no meio dessa bagunça que você está na sua vida talvez, é no meio da bagunça política que a gente está vendo que nós precisamos ter esperança. A nossa esperança não pode morrer. Ter esperança quando tudo vai bem, muitas das vezes é fácil. É fácil você ter esperança quando o seu saldo bancário está positivo. É fácil você ter esperança quando o seu casamento está mil maravilhas. É fácil quando você está no emprego dos sonhos, quando você está fluindo no ministério, quando você está, cara, estou na melhor fase da minha vida. É muito fácil você ter esperança no dia bom. O difícil é você ter esperança no dia mau. E é isso que eu quero incentivar a todos vocês. Nós precisamos ter esperança no meio do caos. Nós precisamos. Uma esperança que nos mantém vivos, sabe? Uma esperança que vai fazer a gente viver as promessas da qual nós já recebemos. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa. Eu só posso carregar minha filha hoje no colo. Domingo passado a gente não veio porque a gente foi passear. A gente foi para Paraty, primeira vez ela no mar, foi gostoso, eu brincando com ela. Eu só posso viver isso que eu estou vivendo hoje. E eu faço questão, se você me segue no Insta, você vai ver que eu estou postando muito com a minha filha, porque eu só estou vivendo isso hoje, porque num dia mal do meu casamento eu tive esperança que o dia iria melhorar. Então hoje eu posso viver tudo que eu estou vivendo, porque no dia mal eu não desisti. Eu só posso viver o que eu estou vivendo hoje, porque quando tudo parecia que ia dar errado, eu falei, não, eu tenho uma promessa sobre o meu casamento, eu tenho uma promessa sobre a minha vida, eu tenho uma promessa sobre o meu ministério, e nada, o inimigo não vai tirar isso de mim. Eu não estou falando para você que é fácil, que é tranquilo, a gente vira uma chave, não, é um processo. Mas a promessa que eu já recebi, a promessa de Deus sobre as famílias, eu falei, essa eu não perco, cara. Eu não perco, Jesus vai restaurar o meu casamento e tem restaurado a cada dia mais e mais e mais. Então se hoje eu tenho uma filha que eu posso carregar no colo e brincar com ela, é porque um dia, no processo, no meio do caos, eu falei, eu ainda tenho esperança na promessa. E se você entrou aqui nessa tarde
sem esperança nenhuma. Eu oro para que você saia com esperança naquele que nunca falhou com você. Talvez você esteja vivendo um caos em alguma área da sua vida. Talvez você esteja vivendo um caos no seu ministério. Talvez tudo que a gente passou mexeu muito com você, mexeu com o seu ego, mexeu... Cara, eu estava começando a viver algo com Jesus, parece que eu dei passos para trás, meu amigo, no meio desse caos. Tenha esperança, porque a palavra de Deus não falha. O nosso Deus não sabe errar. Ele não sabe errar. Ele é perfeito. Sabe, quando você ouve a palavra esperança, o que vem na sua cabeça? O que você já teve esperança um dia que você não tem mais? Talvez numa família restaurada, numa vida financeira saudável, numa vida profissional bem-sucedida, num ministério. O que vem na sua cabeça? Sabe, Jesus me permitiu viver tantas coisas durante esses anos, para que eu pudesse entender uma coisa. A última palavra que vem sobre a minha vida vem do céu. Nada do que eu penso, nada do que falam, nada do que fazem, nada do que me deixaram para trás, nada que me deixaram de canto, vai mudar os planos de Deus sobre a minha vida. Eu oro para que você tenha essa consciência, nada e nem ninguém vai mudar os planos de Deus sobre a sua vida, a não ser você mesmo. Se você desistir no meio do caminho, se você falar realmente eu não quero mais ter esperança nisso, eu desisto, eu estou cansado, vou ter que recomeçar. Irmão, recomece quantas vezes for necessário, mas não perca os olhos daquele que prometeu sobre a sua vida, aquele que é fiel para cumprir. Sabe, todas as vezes que eu percebi que eu estava perdendo a esperança, eu comecei a analisar todas as vezes que isso aconteceu, eu entendi uma coisa, todas as vezes que eu estava perdendo a minha esperança, é porque eu não estava olhando para onde eu deveria olhar. Eu não estava olhando para Cristo, eu não estava tendo fé, eu não estava alimentando algo dentro de mim, algo que me aproximava de Cristo. Eu deixava as coisas externas me abalarem, e quando eu percebi, eu estava longe da palavra de Deus. Eu estava longe de ler a palavra, eu estava longe de ter uma vida de oração, eu estava longe do culto, eu estava no culto, mas não estava no culto. Eu estava bem longe daquele que prometeu. Todas as vezes que eu perdi a esperança, foi porque eu não estava olhando para Ele e a minha fé foi abalada. Eu não sei se você está com a sua fé abalada, eu não sei o que você tem sentido. Mas nessa noite Jesus nos chama para voltar a olhar para Cristo. Olhar para aquele que nos conhece. Sabe, nós precisamos olhar para aquele que renova a nossa esperança todos os dias. Todos os dias nós precisamos. Sabe, eu sei que você precisa voltar a ter esperança. Eu sei, cara. Eu sei que os GCs voltaram, está todo mundo rasgando o coração. Tem coisas que você fala, tem coisas que você não fala. Mas você precisa. Talvez você, porque eu sei que o desânimo bate. A depressão bate. A ansiedade bate. O medo bate. A insegurança bate. E você fica desesperançoso. Mas Jesus está te falando aqui nessa noite, volte a ter esperança naquele que te prometeu. Vocês estão comigo? Amém? Fica quieto não, gente, pelo amor de Deus. Então, se o desânimo bateu no seu casamento, na sua vida, seja onde for, não permita que você saia daqui da mesma maneira que você entrou. É uma palavra simples e direta, cara. Volte a olhar para aquilo que te dá esperança. Sabe, mas eu preciso te falar algo. Se o inimigo plantou isso dentro de você que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que acabou para mim, agora já estamos caminhando para o final do ano, cara, em nome de Jesus. Denuncia tudo isso hoje, agora. A falência de todo pensamento maligno. E comece a entender que você tudo pode naquele que te fortalece. Lá em Filipenses fala isso, tudo posso naquele que me fortalece. E o que Paulo quis dizer com essa passagem? Ele quis dizer que Jesus Cristo lhe dá forças, e com isso ele pode enfrentar qualquer situação que aparece sobre a vida dele. Quando você entende que você tudo pode, você entende que é a força de Cristo sobre a sua vida. E não importa o problema que você está passando, talvez para algumas pessoas seu problema pode ser muito bobo que você nem conte, mas para Cristo não é.
O seu problema é problema para a mesma pessoa que tem um grande problema aqui, ele olha como pai. Quem tem mais de um filho aqui sabe que não tem essa divisão, é amor e pronto. Não tem o que você faça, não tem o que você deixe de fazer, que vai mudar o amor de Cristo por você. Ele se preocupa com você. E por meio desse pequeno versículo aqui, nós entendemos que nós somos capacitados por Jesus. Você é capacitado por Jesus a suportar a dificuldade e todas as perseguições que nós vivemos. Sabe, isso é muito real. Em Cristo Jesus, nós somos capacitados a não perder a esperança. Sabe, em Cristo, nós olhamos para o cenário e cremos que esse dia mal vai passar. Em Cristo, nós cremos que nós podemos tudo nele. Em Cristo, nós lembramos daquele que prometeu, daquele que é fiel para cumprir. Vocês estão felizes aí? Amém. E quando você entende isso, que você tudo pode, você não se deixa levar por nenhum cenário que saiu do seu controle. Você não se deixa levar pelo dia mal, você não se deixa levar pela falta da grana, você não se deixa levar porque alguém não te chamou para comer uma pizza, você não se deixa levar por coisas externas, cara. Porque você tem a convicção daquele que te chamou, você está olhando para o lugar certo e nenhuma distração vai te tirar do foco. Sabe, qual que é a área da sua vida que você perdeu a esperança? Eu estou falando para vocês, eu quase perdi a esperança no meu casamento. A gente chegou a sentar numa mesa de cartório para fazer o divórcio. Nem a palavra eu lembro mais, porque nunca mais a gente falou essa palavra na minha casa. Qual área você perdeu a esperança? Vamos lá, no seu ministério, no seu casamento, nas suas finanças. Mas eu queria falar um pouco para vocês o que é esperança. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Aleluia, Jesus. A palavra diz assim, capítulo 1, versículo 3 a 5. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Meu amigo, essa passagem é muito poderosa, porque quando ela fala aqui que Ele nos regenerou, a palavra regenerar significa nascer para algo, nascer de novo, refazer. Sabe, quando Ele fala aqui para, isso está falando que você nasceu para algo. Você foi regenerado para algo, você foi regenerado para falar do amor dEle, você tem um chamado, você tem um propósito, mas talvez algo esteja morto dentro de você. Talvez algo você não esteja mais percebendo o que você um dia já recebeu da palavra de Deus sobre alguém, algum profeta, seja como for que você recebeu algo, que você teve a convicção que foi Deus que falou com você. Você nasceu para isso, cara. Você nasceu para falar do amor de Deus, mano. Não importa o que você vai fazer, cara. Não importa se você é um bom advogado, se você vende coxinha, você nasceu para falar do amor de Deus no que você faz. Então, quando ela fala a palavra para, isso aponta para um propósito, para fazer algo. Você nasceu de novo para algo, para uma esperança viva. Aqui ainda vai falar que mediante a fé temos uma viva esperança. A gente entende então que antes da esperança vem a fé. E a fé ela vem pelo ouvir. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Você tem ouvido a palavra de Deus, talvez no seu YouTube, no seu podcast, nas pregações, no GC. Isso tem fortalecido a sua fé. De acordo com a sua fé, você vai voltar a ter esperança em todas as promessas para a sua vida. Sabe, fé eu tenho quando algo que Deus vai fazer agora. A partir do momento que eu tenho fé, eu ativo a minha esperança, uma viva esperança, para algo que eu ainda não recebi.
Então você tem fé que Jesus vai fazer algo na sua vida, que Jesus vai te dar um casamento, que Jesus vai te fazer algo, e você tem esperança no futuro, no que você vai ter uma família abençoada, que você vai ter um bom emprego, que você vai ter uma vida bem-sucedida, que você vai ser feliz naquilo que você decidir fazer. Romanos 15, 13 diz assim, que o Deus da esperança, os encha de toda alegria e paz, por sua confiança. Confiar é fé, cara, é confiar sem duvidar nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Meus amigos, é o Espírito Santo que vai nos encher nessa noite de alegria e paz. Eu oro para que o Espírito Santo encha você de alegria e da paz do céu sobre a sua vida. Tudo aquilo que tem roubado a sua vida, cara, tirando a sua paz, tirando a sua tranquilidade, seu tempo de qualidade, seja com quem for, da sua família, no seu trabalho, eu oro para que hoje você seja cheio pelo Espírito Santo de Deus, cara. Sabe, para que possamos, a palavra fala, para que possamos transbordar de esperança. O Espírito Santo te enche de alegria, te enche de paz e te transborda de esperança, cara. Isso não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, cara. Sabe, para o mundo tem uma frase que fala, a esperança é a última que morre. Quem já ouviu isso? Mas deixa eu falar para você, a nossa esperança morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e Ele está vivo, e nós vamos continuar tendo esperança todos os dias, a nossa esperança morreu, mas ressuscitou. Então você não pode nem falar isso, cara, porque a sua não morreu e ficou lá. A nossa esperança está viva, mano. Aleluia, Jesus. 1 Coríntios 15, 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Meus amigos, essa palavra compaixão é uma expressão que se refere a alguém que sofre e necessita de algo. Aqui o apóstolo Paulo está deixando bem claro que a nossa esperança é sim pelo que está por vir, inclusive a vida eterna. A nossa esperança precisa sim estar na eternidade, cara, naquilo que ainda há de vir. Nossos olhos precisam estar nisso. Nossa mente precisa estar nisso. Tudo que estamos vivendo aqui é passageiro, mas a esperança de ter uma vida eterna com Cristo, ela é eterna. Ela é eterna, a igreja clama por isso. Nós oramos por isso. Sabe, nós temos um endereço, nós sabemos para onde que nós estamos indo. E esse lugar é o céu, cara. Ele está preparando algo especial para mim e para você. Se você não tem mais esperança aqui na terra, foca sua esperança no céu. Foca sua esperança na eternidade. Nós precisamos viver isso todos os dias, sabe? Com a esperança que esse grande dia vai chegar. Em Romanos 12, 12 vai dizer assim, alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Meus amigos, você precisa estar alegre na esperança sim, e se alegrar nas promessas de Deus para a sua vida. Permanecer crendo naquilo que Ele te falou. E aqui ainda vai dizer que para você ser paciente no dia mau, você não pode parar de orar. A gente está sempre falando o poder de uma oração. A gente está sempre falando de você alinhar o seu sacerdócio, de você ter vida com Deus, de você fechar a sua porta, buscar em oração Deus que está em secreto. A gente tem um grande exemplo dos discípulos, cara. Eles chegaram para Jesus, Jesus falando, o que vocês querem aprender? Eles poderiam falar qualquer outra coisa. Me ensina a curar, me ensina a ressuscitar, me ensina a andar sobre as águas. Mas o que eles falam? Mestre, nos ensina a orar. Porque eles entenderam que a oração é muito mais forte do que o próprio milagre. Se você tem poder sobre as suas orações, se você tem uma vida de oração, não tem como você não viver milagres. Você precisa estar com a sua vida alinhada, olhando para Cristo, em oração, perseverando com alegria, para que você possa viver milagres sobre a sua vida, cara. Sabe, e é engraçado, porque eu converso com algumas pessoas,
E todo mundo às vezes acha que é meio brega isso. Ah, cara, isso aí é coisa do passado, é meio clichê, irmão. A vida de oração, a vida com Cristo não fica brega, ela nunca fica ultrapassada. Uma vida de oração, ela alinha a sua vida. Leitura da palavra alinha a sua vida. Um devocional alinha a sua vida. Então para de achar que isso é passado, porque não é. O mundo está tentando falar para a gente que isso não muda nada, mas isso transforma as nossas vidas, cara. A gente já trouxe palavras aqui, a diferença que faz a pessoa que lê a palavra, a gente tem alinhado com vocês a busca do sacerdócio, a entrega, uma entrega genuína. Então isso não é clichê gospel, isso é verdade do céu sobre as nossas vidas. É necessário permanecermos firmes em oração todos os dias. Romanos 5, fica com a Bíblia aberta aí. Tendo sido, Romanos 5, 1, Romanos 5, do 1 ao 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na presença da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Meus amigos, quando a palavra aqui fala que nós somos justificados pela fé, a Bíblia nos ensina que somos justificados em Cristo Jesus. Ou seja, somos declarados justos diante de Deus por nossa fé nele. A tribulação produz perseverança, isso gera um caráter aprovado, e isso gera uma esperança. E a esperança que mais mexeu comigo aqui, a esperança não nos decepciona. A esperança que nós temos em Jesus não vai nos decepcionar. Talvez pode ser que não seja algo que você planejou, mas o que Deus tem para nós é muito melhor, é muito maior, que às vezes a gente não percebe. A esperança não nos decepciona. E nós sabemos o quanto é difícil manter firme na tribulação. Mas a palavra aqui está dizendo que a tribulação vai produzir perseverança. E a perseverança é um caráter aprovado. O caráter aprovado vai gerar esperança. Então tenho algo para falar para você. Persevere, cara. Não desista. Não desanime, mano. Não tente fugir do problema que você está vivendo hoje. Não tenta fugir do processo que você está em Cristo Jesus. Porque isso vai te fortalecer, vai produzir uma perseverança, um caráter aprovado. Isso vai te gerar uma esperança em Jesus. Isso é muito forte, cara. Queria que você gravasse isso. A esperança não nos decepciona. Isso está na palavra de Deus, cara. Sabe, eu gostaria que você refletisse até aí. Há quanto tempo você está nessa caminhada com Cristo? Há quanto tempo você está no Evangelho, na vida evangélica, e parece que é sempre de altos e baixos, um dia a gente está bem, outro dia a gente está mal, isso é normal, faz parte da vida, mas todas as vezes a gente perde a esperança, a gente para de acreditar nas promessas, a gente para de acreditar naquele que prometeu, a gente quer recomeçar sempre do zero, achando que o que Deus falou para a gente lá atrás foi conversa furada. Meus amigos, os amigos entre nós, a gente lança conversa furada, mas quando Deus senta com você, Ele só lança verdade sobre a sua vida. Então não tem o porquê você parar e falar, não, vamos ver novamente o que Deus tem para mim. Irmão, se Deus tem para você uma palavra de pastoreio, não está atrasado, Deus vai fazer isso sobre a sua vida. Se tem algo sobre o seu ministério, Ele vai fazer. Mas a sua esperança precisa estar nele, cara. Sabe, essa passagem que a gente leu agora, na linguagem de hoje seria: Jesus nos salvou da morte, por isso que no dia mau nós ficaremos firmes. Porque esse dia mau eu vou ser aprovado e eu vou ter uma esperança viva que nascerá dentro de mim.
E essa esperança não vai falhar. Essa esperança não vai falhar com você. Essa esperança não vai falhar com você. A gente sabe que todos nós carregamos algo dentro de nós. Você carrega algo dentro de você, algo que Deus te falou. E sério que a gente está perdendo a nossa esperança porque nada aconteceu ainda. Sério que a gente está perdendo a nossa esperança, às vezes desistindo de ir ao culto, desistindo de ir no GC, porque parece que comigo nada acontece. Parece que Jesus se esqueceu de mim. Parece que, sabe, acontece com todo mundo, menos comigo, cara. A gente começa a achar que a gente é o patinho feio do rolê. Está todo mundo voando e eu estou cada vez mais sendo esquecido. Estou cada vez mais, sabe, achando que nada vai acontecer. Mas lá em Jeremias 29:11 vai dizer assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. É plano de Deus, meu amigo, te dar esperança. É plano de Deus te dar um futuro. É plano de Deus sobre a sua vida. E Jesus quer te dar essa esperança. Jesus marcou essa noite comigo e com você, para que a gente possa sair daqui vivendo isso sobre as nossas vidas, tendo esperança em todas as promessas dele sobre nós. Sabe, se você está numa situação difícil, incerteza, você precisa ter fé, cara. Você pode falar: Beto, minha vida está um caos, está tudo bagunçado, você não está ligado o que está acontecendo. É fácil falar. É fácil, agora que Jesus fez na sua vida, está fazendo no seu casamento. A maior esperança da minha vida veio no meio do caos. Eu não esperei o dia perfeito para agora eu vou ter esperança. Agora é o cenário perfeito para ter esperança. Foi no dia do caos. Eu acabei de falar para vocês, foi numa mesa de cartório. A minha esposa pedindo o divórcio, eu falei: não vamos fazer isso. Eu tenho esperança que Jesus vai restaurar esse casamento. Sabe, a esperança vem quando nós não sabemos mais o que fazer, cara. Você não precisa ter, sabe, certeza de que vai acontecer ou não. Você só precisa ter esperança. Calar todas as vozes, sabe, para ouvir a voz de Deus sobre a sua vida. Porque quando nós calamos as vozes, cara, nós conseguimos ler uma palavra com qualidade. Nós conseguimos ouvir uma mensagem com qualidade. Talvez você esteja aqui me ouvindo e escutando um monte de coisa na sua cabeça. E você não está conseguindo nem entender aquilo que eu estou querendo te dizer, cara. Muitos sofrem em silêncio para que um dia possa viver algo com Deus. A gente teve as Olimpíadas agora, muitos atletas ficam ali treinando no secreto, treinando quietinho, treinando, para um dia, com a esperança de um dia, subir no pódio. E às vezes a gente abandona tudo porque ninguém está me vendo. Porque ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Porque ninguém está me reconhecendo. Você precisa permitir que em qualquer situação que você esteja passando, a esperança precisa nascer dentro de você, cara. Sabe, mas o grande problema nosso é que ficar em silêncio gera um grande incômodo. A gente não sabe ficar em silêncio. Estamos sempre ouvindo barulhos e ouvindo pouco a voz de Deus. Ouvindo pessoas dando conselhos e ouvindo pouco a voz de Deus. Ouvindo aquele vídeo que viralizou no Instagram, mas ouvindo pouco a voz de Deus. Sabe? Está na hora da gente parar um pouco, de olhar o nosso Instagram, de olhar algumas coisas e começar a abrir a nossa Bíblia e falar o que Deus tem para a minha vida. O que Deus quer falar sobre a minha vida. Em Isaías 43:18 diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, cara. Meus amigos, não vivam no passado bom, passado ruim. Talvez você esteja preso em algo que foi muito bom para você e você fica todas as vezes, naquela época, Jesus fez isso e foi tão bom. Naquela época, Jesus fez maravilhas. Naquela época, foi um fracasso. Jesus está querendo fazer algo novo sobre as nossas vidas. Ele está querendo renovar hoje a esperança nas nossas vidas. Então esqueça o que se foi. Não viva no passado.
Veja, estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho. Até no deserto, na sua vida agora, você vai criar esperança. Você vai ter esperança. Algo novo sempre nos traz esperança. E Jesus está fazendo algo novo. Jesus está mexendo com você, está mexendo comigo, está mexendo com a igreja toda. Está tirando todo mundo da zona de conforto. Não para que a gente possa mostrar para alguém, mas para que a gente possa se render a Ele e, cara, e buscar ouvir a voz dEle, silenciando todas as outras vozes. Sabe, eu estava vendo uma matéria esses dias que mais de 3 milhões de pessoas morrem durante o ano. É bizarro isso. É muita gente, cara. Mas sabe por que eu estou falando isso? Porque você não faz parte dessa estatística, mano. Você está aqui, mano. Você está vivo. E a palavra em Eclesiastes 9:4, parte A, vai dizer: quem está entre os vivos, há esperança. Se você está vivo, existe esperança dentro de você, mano. É algo dentro de você. Você precisa olhar para o lugar certo. Você precisa olhar para as pessoas certas. Você precisa caminhar com as pessoas certas. A gente está sempre questionando, mas será que esse jeito é para eu fazer? Será que eu preciso dar 7 voltas? Será que eu preciso jejuar? Será que eu preciso orar? Será que eu preciso? Será que eu preciso? A gente está sempre querendo buscar uma justificativa para aquilo que Jesus fala para a gente. Meus amigos, o jeito de Deus, as orientações dele não falha. Toda a orientação que você receber, você precisa confiar e obedecer. Deus sempre nos dá um comando de orientação. Esperança é crer que você não nasceu por acaso, que Deus tem um futuro para você. Eu tenho um amigo, que alguns devem conhecer, que é o Fred da Rocha. Alguém conhece o Fred? Conhece? É um pastor lá da igreja de Bertioga. Ele estava naqueles orfanatos, ele foi abandonado pelos pais. E entrou um casal nesse orfanato. E eles estavam certos que eles iam adotar uma menina. Eles foram certos disso. Mas quando eles passaram pelo Fred, eles falaram que o Fred abriu um sorriso para eles. Um sorriso tão poderoso, que mexeu tanto com a vida deles, que eles nem procuraram mais outra menina ali. Eles falaram: é esse menino que nós vamos levar. Aquele dia, um sorriso que ele abriu, começou a ser transformado em esperança na vida dele. O sorriso que ele abriu foi um milagre na vida dele, cara. Sabe, para ter esperança, você vai ter que ter fé, cara. E aquele sorriso do Fred foi de fé. A minha vida muda agora. Isso foi fé. A minha vida vai mudar agora com esse sorriso. E a esperança dele foi quando ele entrou naquela casa. E os pais começaram a profetizar: você vai ser um grande homem de Deus. E hoje ele vive todas as promessas de Deus sobre a vida dele. Sendo um grande homem de Deus, o sorriso tirou ele do dia mau. Um sorriso sincero, uma entrega sincera, tirou ele de uma situação caótica, do caos da vida dele. Talvez ele ficaria ali para sempre. Mas um sorriso, ele teve fé. E essa fé trouxe esperança. E hoje ele, para a gente, caminha junto com a nossa família espiritual. Tem um exemplo de família, um exemplo de pastor. Porque ele teve esperança. A gente vê em várias passagens da Bíblia. Joquebede, cara. Joquebede, ela precisou de fé e esperança para colocar um bebê de 3 meses no rio. Ela precisou ter uma atitude de fé e esperança que tudo ia dar certo. Ela precisou acreditar no Deus dela. Ela precisou acreditar que aquela atitude, aquele momento dela ia trazer esperança para o filho dela. Talvez você vai ter precisar de muita fé nessa noite para colocar algo de Deus no rio de Deus. Talvez você vai precisar de colocar algo que você goste, que você não goste, e confiar e ter esperança que vai dar certo. Você crê nisso?
Porque o diabo está louco para colocar no seu coração uma desesperança. O diabo está louco para que você saia daqui sendo mais um culto. O diabo está louco para que você realmente perca as esperanças em Jesus. O diabo ele quer fazer isso sobre as nossas vidas. O diabo ele não vai querer fazer você parar de pecar ou fazer você pecar. Ele prepara armadilhas. Quem escolhe pecar é você. Quem escolhe cair no pecado, cair no erro é você. Ele tenta você sim, mas pecar é com você. A gente fica culpando tudo o diabo. Mas ele sabe que o pecado está na nossa natureza. Ele sabe que o pecado está em nós. Sabe, é da natureza humana. Mas o diabo quer que você perca a esperança, cara. O diabo quer que você perca a esperança com a igreja. O diabo quer que você perca a esperança de orar. O diabo quer que você perca a esperança de ter uma família, de ter sua vida restaurada, de se tornar, ser feliz novamente. O diabo quer que você perca essa esperança. Ele não está nem aí se você vai pecar agora ou depois. Ele quer que você perca a esperança de saber que Jesus pagou um alto preço por você. Ah, Beto, mas eu já errei mesmo, cara. Eu já errei, cara. Esses dias eu conversei com um cara, ele caiu num pecado forte. Ele falou, mano, não vou voltar para a igreja, eu já pequei, está todo mundo sabendo. Cara, o diabo está roubando a esperança dele, cara. Jesus, ele nos perdoa e o diabo está querendo tirar isso da gente, mano. Sabe, a gente muitas das vezes pensa nisso. Ah, eu já pequei, eu não fui forte o suficiente. Eu caí naquele pecado, eu não honrei com isso, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. A gente sempre tem algo que nos leva para distanciar. O diabo sempre tem algo que tenta nos distanciar de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus tem interesse que você saia daqui vivendo os melhores dias da sua vida. Jesus tem interesse que você tenha esperança nele. Por mais que o diabo fale ao contrário. Por mais que você caiu em pornografia, em adultério. Por mais que você, cara, fez algo que você acha que é muito errado. Deus ainda tem promessas para você, cara. O céu, sabe, ele não está cheio de pessoas boas. O céu, ele está cheio de pessoas que se arrependeram e voltaram a ter esperança. Esperança na vida eterna. Esses dias eu estava vendo um vídeo que teve aí do Rock in Rio, caiu um corte ali para mim. O Will Smith, não sei se alguém viu esse vídeo, ele ganhou uma correntinha de um garçom de um restaurante. Ele ficou ali todo feliz com a correntinha dele, aí ele volta, entregou uma pulseirinha para o cara e falou assim, ó, com esse objeto, todos os dias que você estiver passando um mau dia, para você lembrar que ainda existe esperança. Porque o ser humano, ele precisa disso. Ele precisa ter algo para ele acreditar, ele precisa ter algo para ele depositar a confiança dele, ele precisa de algo para que ele veja e fala, ah, eu tenho esperança por conta disso. Mas muitas das vezes nós esquecemos que Jesus veio para a terra, caminhou 3 anos e meio, pagou um alto preço e deixou um lindo presente para a gente, para que a gente pudesse olhar todos os dias e falar, eu ainda tenho esperança, porque Ele morreu naquela cruz por mim. Nós precisamos todos os dias olhar para a cruz, cara, e entender que nós temos esperança em Jesus. Ele pagou um alto preço por mim e por você. Porque tem pessoas que vão confiar no seu dinheiro, no seu currículo, no seu trabalho, no seu patrão. Nós confiamos em Cristo, cara. Em Cristo, aquele que nunca falhou. Sabe, eu tenho uma tatuagem minha aqui, que é 1 Coríntios 1,18, que fala assim, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, mano. A cruz, para muitos aqui hoje, até nessa cidade, é loucura, é motivo de piada, é motivo de muitas coisas, mas para nós, que acreditamos nas promessas, que acreditamos no poder do nome de Jesus, é a nossa esperança de vida eterna, cara. A cruz é um grande exemplo que a gente pode olhar todas as vezes e voltar a ter esperança. Porque Jesus, ele foi incrível, cara, em todos os momentos, mas na cruz ele foi surreal.
Na cruz ele faz um cara ter esperança sobre a vida eterna, um outro não. Porque eles olharam para algo após aquilo. O diabo não quer fazer você pecar, meu amigo. Ele não quer fazer você pecar, ele sabe que nós vamos pecar, ele sabe que nós vamos errar, porque essa é a nossa natureza. Mas não permita que o diabo faça você perder a esperança de Deus sobre a sua vida. Não permita isso, cara. Está feliz ainda?